Olá, bom dia a todos, boa tarde, na verdade. Hoje é dia 26 de outubro de 2024 e, claro, a grande novidade do dia em relação ao que se relaciona com o Oriente Médio, apesar da repetição aqui, é o ataque israelense contra o Irã. Então, essa é a novidade do dia, esse é o comentário, esse é o assunto que muitos esperavam, porque eu mesmo já tinha anunciado, e muita gente, além de mim, fez o mesmo, que o novo fato que poderia trazer indicações do futuro, né, de para onde vamos, do tamanho que a guerra vai ter, da duração que ela vai ter, era justamente essa resposta israelense à resposta iraniana que foi dada à morte do Ismael Haniyeh. Então, só para colocar o contexto, vocês lembram, há alguns meses, Israel tinha atacado o consulado, a embaixada iraniana em Damasco, matou ali alguns oficiais da Guarda Revolucionária. Em abril, o Irã respondeu, chamou a operação de, digamos, promessa cumprida ou algo assim, ou promessa fiel, se vocês quiserem, e atacou com drones e com foguetes instalações israelenses. Houve naquela época uma discussão sobre se o ataque tinha sido de verdade ou se ele tinha sido uma encenação, algo combinado, porque permitiu, como eu disse para vocês em outros vídeos, a leitura divergente sobre os fatos. Os iranianos disseram que foi um recado muito forte, muito bem dado, que Israel deveria ter compreendido. Os israelenses, os americanos e muitos pelo mundo sentiram que fraquinho, drones, avisou com antecedência, etc. Depois disso, vocês lembram quando da posse do novo presidente iraniano, estando lá no Irã, o diretor do escritório político do Hamas, ele foi morto por Israel, e aí o Irã prometeu uma resposta, e essa resposta demorou um pouco, mas ela veio, se chamou a promessa cumprida ou a promessa fiel 2. Aí foi muito mais intenso, muito mais rápido o ataque, as explosões foram vistas, filmadas, sentidas, o recado, portanto, foi recebido. Só que, é claro, do ponto de vista israelense e americano, era preciso responder de algum jeito a esta segunda resposta iraniana, porque senão fica muito feio você, digamos, dar recibo, né, da derrota, leva para casa. Você precisa mostrar que tem capacidade de resposta, e isso se combinava com leituras que diziam que talvez Israel e com Israel, Estados Unidos, queiram mesmo levar esta guerra até as últimas consequências e, portanto, levar até um ataque que fosse determinante contra o Irã. E era por isso que estávamos todos esperando a resposta. A resposta veio esta madrugada para nós aqui, começo da manhã lá no Irã, quer dizer, algo por volta de 6 horas da manhã no Irã, aqui 23h30, mais ou menos. E nós começamos a ver, eu vi vídeos, eu acompanhei por meio de TVs que têm correspondentes diretamente no Irã, no terreno, né, que mostraram enquanto amanhecia o dia lá, o que estava acontecendo. Houve vídeos de rajadas assim cortando o céu, o que foi lido como defesas antiaéreas, né, reagindo aos mísseis ou aos foguetes, etc., que estavam sendo direcionados, e se falou também em drones. Então, dava para ver essa cena da defesa antiaérea entrando em ação, e pouca coisa de explosão, digamos, sobre o solo
não lembro de ter visto isso, mas os iranianos reconhecem que houve algumas instalações militares iranianas foram, de fato, atingidas, mas dizem eles que os danos foram menores, né? E que a defesa aérea iraniana funcionou muito bem e que isso certamente representaria uma decepção para os israelenses. Do outro lado, também, a leitura israelense parece ser uma leitura decepcionada, pelo que eu vi de relatos sobre a imprensa israelense, é de que teve-se a impressão de que a resposta não foi à altura do que seria preciso, do que seria necessário ou preciso para, digamos, recuperar a imagem de dissuasão israelense, de que não ficou sequer perto do que seria preciso para mostrar a força que Israel precisaria ter para lidar com o Irã e, mais uma vez, para demonstrar que o equilíbrio de forças está posto, que a capacidade de dissuasão israelense está posta. Eu vou, daqui a pouco, falar um pouco mais sobre assim, qual é o balanço geral, mas vou primeiro passar pelo seguinte: eu dei inicialmente a este vídeo o nome de Israel atacou o Irã e não convenceu, e de fato acho que esse é um balanço bom, ainda que não seja a frase mais sexy, né, que eu já inventei. Eu, por alguns minutos, namorei a ideia de usar novamente uma frase que eu já usei lá atrás, em referência mesmo ao primeiro ataque israelense, que pretendeu responder ao ataque iraniano, que era a montanha pariu um rato, eu ia dizer, talvez a montanha tenha parido um outro rato, né? Então, assim, será que dá para cravar que realmente não foi nada suficiente? Será que a montanha pariu um outro rato, né? A gente esperou o ataque israelense e, de repente, descobriu que era só isso, né? Claro que aqui isso faz parte do balanço geral, porque as razões para isso podem ser muitas, mas antes de falarmos das razões e também das consequências, digamos, a questão é qual foi a intenção, será, de Israel e como é que a gente pode ler o que aconteceu. Então, assim, de onde que a gente tira a informação? Tá? Basicamente, a gente tem a nossa imprensa aqui, isso já saiu nas manchetes dos jornais hoje de manhã, e, apesar da tentativa de manter, digamos, um tom que seria, digamos, neutro, né, o objetivo, ele é quase um tom elogioso de Israel, porque assim fez, atacou, prometeu, cumpriu. Não fala, digamos, dos resultados, porque os resultados eu acho que ainda ninguém sabia, e eu acho que a esta altura ninguém ainda tem toda a certeza, até a gente saber quantas foram as bases, quantos foram os aviões usados, de onde saíram os aviões, de onde saíram os foguetes, os drones, qual foi o tamanho mesmo da coisa, certo? A gente não tem um quadro muito claro dos detalhes, certo? Então, não dá para cravar desde já os detalhes, né? Eu posso cravar a impressão geral, mas não tendo esses detalhes à nossa disposição, a gente tem a leitura, digamos, da nossa imprensa, que provavelmente pegue o que as agências internacionais colocam e aí põe o seu próprio tom, que tende a ser mais elogioso, né, das ações israelenses. Nós temos a imprensa, digamos, local iraniana, que mostra as cenas e que mostra a vida, ou seja, as coisas que eu vi falavam não só dessa ideia das defesas antiaéreas funcionando e as pessoas filmando,
mas também mostrava que a vida estava totalmente normal, as pessoas estavam levantando, era 6h30 da manhã, as pessoas pegando seus carros, começando o trânsito, indo para a escola, indo para o trabalho. Assim, vi relatos de professores dizendo: eu acabei de dar aula, está tudo normal, certo? Então, essa é uma leitura, uma impressão ou uma versão, se vocês quiserem, e aí você tenta olhar o que os israelenses estão dizendo. Por quê? Porque os israelenses, naturalmente, sendo eles os envolvidos diretos, eles têm que cobrir isso com mais atenção, né, com mais detalhe, e a imprensa israelense tem uma tendência louvável, muitas vezes, de, quando eles têm acesso à informação, porque tem uma censura militar, né, do que pode sair na imprensa em situações como essa de conflito ou de guerra e tal. Mas aqui há leituras e há analistas que começam a dizer: não, foi fraco demais, né? Ainda que provavelmente se encontre também na imprensa israelense aqueles que vão dizer que foi um grande sucesso. Mas eu estou tentando fazer um balanço aqui das várias perspectivas, né, às quais eu tenho acesso daqui sobre o que teria acontecido. Tá? Então, o meu balanço geral acho que a montanha pariu um rato. Depois a gente vai discutir se Israel quis, e com os Estados Unidos, né, se eles quiseram, de fato, dar uma resposta que fosse apenas, digamos, para contar, para constar, uma resposta que acontecesse antes da eleição americana, porque isso tem implicações para as eleições americanas, mas sem provocar uma guerra total, ou seja, esse é o tipo de resposta que talvez o Irã se sinta liberado de responder. Eu estou falando talvez muito frágil, tá? Porque tudo diz que os iranianos não vão deixar passar, que eles vão responder a isso e que a resposta será ainda mais forte do que a anterior. Mas já eu digo por que, assim, como ela não foi tão intensa, como eles também têm uma narrativa que o Irã pode apresentar ao mundo, que sabe, conseguimos nos defender muito bem, surpreendemos o mundo com a nossa capacidade de defesa, mostramos ao mundo que vai ser muito mais difícil nos vencer em guerra. Então, talvez eu não precise responder. Eu acho que é improvável, mas há uma possibilidade disso acontecer. Já eu explico por quê. Mas eu ainda estou falando da frase que eu estava buscando, e eu não estava satisfeito com me repetir, né, e usar a montanha pariu um outro rato. E aí eu lembrei de uma frase que como cinéfilo, eu tirei de um filme que alguns de vocês vão reconhecer. Não vou nem mencionar aqui para não baixar, digamos, o meu perfil de intelectual. Mas era uma frase que dizia algo como: você foi pesado, foi medido e foi encontrado insuficiente, ou alguma coisa assim. E aí depois eu descobri, e hoje eu sei, que era, na verdade, tirado, ou era uma variação de uma frase da Bíblia, que se encontra, né, no livro de Daniel, e que diz basicamente isso, né? Pesado foste na balança e foste achado em falta, né? Então, eu pensei comigo, essa era uma boa frase para dizer que o ataque de Israel resultava nisso. Israel foi pesado na balança e foi achado em falta, né? E aí, é claro, como se trata de Israel, eu pensei, tem aqui um toque interessante, né, que é a referência bíblica que sempre, de algum modo, se anuncia, né, quando se fala de Israel, porque Israel justifica a sua própria existência, né, como uma promessa divina contida na Bíblia. Portanto, sempre há esse pano de fundo
que nos diz, né, se a Bíblia tem algo a dizer sobre a questão palestina e tal. A Bíblia, nesse caso, o Antigo Testamento, né? Então, aí eu fui me informar sobre a frase, porque eu queria que ela tivesse um contexto, não só aqui para o que eu ia falar, mas eu quis aprender, quis saber onde é que estava na Bíblia e por que estava, né? Então, eu descobri que o contexto histórico em que isso teria acontecido, em que essa frase, né, teria aparecido, na verdade, né, é que isso teria acontecido durante o reinado de alguém chamado Belsazar, o último rei da Babilônia, e que isso teria acontecido por volta de 539 a.C. Claro, aqui, atenção, eu sei das discussões todas sobre a historicidade da Bíblia, né? Em contrapartida ou em oposição ao seu caráter divino, né? Então, eu sei que há uma discussão sobre o quanto há de história ali, se há, e o quanto há de mito, de crenças, de relatos extemporâneos, etc. Então, eu não estou incorporando uma linha do tempo sabe, que seria fiel ao relato bíblico e nem o contrário, tá? Então, mas o que a explicação aqui mostra é que isso teria acontecido no momento em que o Império Babilônico estava prestes a cair, e aqui eu achei que havia um toque até irônico na referência bíblica, porque o Império Babilônico estava prestes a cair para os persas, quer dizer, quem ia assumir o poder agora seriam os persas, né? Os antecessores, né, dos iranianos, ou na verdade como chama, ascendentes dos iranianos, que os iranianos são os persas, falam persa, né? É o mesmo povo que mora no mesmo lugar, é que o lugar mudou de nome, antes se chamava Pérsia, depois passou a se chamar Irã, tá? Então, e é muito interessante porque inclusive, né, quando vocês tiverem curiosidade de pensar nisso, os persas, quando eles tomam o Império Babilônico, eles operam a libertação dos judeus que, segundo o relato bíblico, tinham sido expulsos, né, pela entrada dos babilônios na Palestina histórica, ou se vocês quiserem, na Judéia, né, e na Samária, no reino de Israel, etc. Então, o Belsazar, né, faz um grande banquete com 1.000 nobres. Vocês percebem que eu fui pesquisar isso, tá? Não sabia isso de antemão. E durante a festa ele teria usado os vasos sagrados que tinham sido roubados do Templo de Jerusalém. Enquanto ali as pessoas bebiam e louvavam os seus deuses pagãos, né, uma mão misteriosa apareceu e essa mão escreveu na parede Mene, Mene, Tekel, Parsim. Depois, agora, eu vou pesquisar o hebraico disto para ver como é que isso se traduziria, por exemplo, em árabe, etc. Mas o Daniel, que é um dos profetas, né, inclusive segundo o Islã, foi chamado para interpretar aquela escrita e ele assim interpreta: pesado foste na balança e foste achado em falta. Ou seja, usa-se uma metáfora tirada do comércio, né, de que o reino do Belsazar e talvez todo o império babilônico, né, tinha sido pesado por Deus numa balança e que Deus tinha chegado à conclusão de que aquele império não tinha se portado bem e estava, portanto, condenado à queda. O próprio Belsazar morre, acho que no dia seguinte, né? Então, é importante aqui, sei lá, pensar
interpretação de que onde o reino, né, o Império Babilônico teria falhado, né, teria sido encontrado insuficiente, é no plano da moral, quer dizer, o comportamento desse império, desse último rei, aos olhos de Deus, tinha falhado moralmente, né? Então, que ele agora estava submetido a um julgamento divino que o condenaria por ter justamente falhado com os padrões morais impostos por Deus, certo? Demonstrando que Deus está de olho, né? Que ninguém escapa a esse julgamento, que ninguém está acima desse julgamento e que é bom não se comportar com arrogância em relação a Deus e aos seus mandamentos, né? Então aí eu achei realmente ainda mais irônico, né? Porque eu hoje não tenho dúvida, sabe, de que qualquer que seja a relação de, sei lá, pensada pela Bíblia, né? Ou exposta ou expressa, né, pela Bíblia entre Deus e os judeus, eu não tenho dúvida de que sempre essa relação estaria dominada por essa demanda, né? Há, inclusive, na Bíblia, várias passagens em que Deus se mostraria, né, insatisfeito com o comportamento daquilo que ele poderia chamar de seu povo, o povo que ele teria, com quem ele teria feito um pacto, né? Então há uma exigência divina para que, mesmo que o povo seja o povo com quem ele tinha feito um pacto naquele momento, há uma exigência de que esse povo se comporte bem. Claro que eu faço a diferença entre o povo judeu em termos religiosos e o que significa esta conexão que os judeus percebem na sua relação com Deus e o Estado de Israel, que para mim é uma outra coisa muito diferente, né? Eu até faço um favor, digamos, a identidade judaica na minha cabeça, né? Porque eu dissocio dela Israel, que é um Estado que eu hoje vejo como criminoso, e eu não gostaria de imputar o crime a uma religião ou aos fiéis a uma religião, mas eu o imputo a um Estado e a governantes desse Estado hoje, e provavelmente uma parte da população, quem quer que esteja cometendo esses crimes. Mas é interessante que, se Israel é o Estado que decorre, né, da promessa divina, como Israel pretende ser, então eu acho que há aqui uma profunda ironia trágica, não é uma ironia leve, de que esse Estado hoje está, eu acho, né, violentando todos os mandamentos divinos, sabe? Se é que eles existem, mas, de todo modo, está violentando todos os mandamentos que a nossa moral comandaria, que o direito comandaria, que o direito da guerra comandaria, que o amor ao próximo comandaria. Então, inclusive, pode-se fazer uma leitura disto aqui, dizer, talvez se anuncie aí um castigo, não sei se divino, ou, né, ou do destino, ou pela mão dos homens, né? Mas um castigo para este Israel que profana, né, de tal modo a mensagem divina do Deus que Israel chama de seu, sabe assim, que é o mesmo do cristianismo e do islamismo, né? Então,
achei esse paralelo muito interessante, né? E achei que ele se aplicava em um nível muito mais profundo do que apenas esse de dizer que o ataque de Israel foi insuficiente, né? Mas talvez tenha uma mensagem embutida aí mais profunda de que o próprio Israel será julgado pelas suas ações antigas e recentes, né? As mais recentes são as piores de todas, mas o Israel tem um longo histórico, né, de crimes e que quem resolver fazer esse julgamento, quer seja Deus, quer sejamos nós, se o fizer de boa fé, vai encontrar que Israel é insuficiente, né? Que Israel violentou todos os mandamentos, né? Então, qual é o balanço, qual é a situação em que isto nos coloca? Eu dizia que em outros vídeos, né, que talvez a gente não tivesse escapatória senão a queda numa guerra prolongada e que se revelaria a guerra definitiva, tá? Ou seja, a última das guerras, porque eu dizia, os dois lados ou os vários lados perceberam que não dá mais para deixar coisas penduradas para uma próxima rodada ou para a passagem do tempo. Entre outras coisas, eu dizia que Israel, depois do golpe tomado em 7 de outubro, do choque, e, aliás, eu estou preparando um outro vídeo, como prometido, né, sobre a verdade, entre aspas, sobre o 7 de outubro. Então, eu vou discutir o 7 de outubro num próximo vídeo, talvez hoje ou amanhã. Mas, desde o 7 de outubro, a fragilidade que se revelou, a fragilidade israelense que ficou revelada para o mundo, e tudo o que vem acontecendo depois disso, sem entrar nos detalhes, teria colocado Israel numa situação em que, se Israel parasse hoje a guerra, ele teria incorporado a derrota. Por quê? Porque teria ficado demonstrado ao longo desta guerra o poder iraniano, e esse poder iraniano teria ficado intocado. Teria ficado demonstrado o poder do Iêmen, e esse poder teria ficado essencialmente intocado e só cresceria, assim como só cresceria o do Irã. Que o poder do Hezbollah teria ficado não intocado, mas em grande medida permaneceria e só se fortaleceria daqui para frente se hoje parasse a guerra. E o próprio Hamas e Gaza propriamente, os palestinos, teriam anunciado o que era possível acontecer a partir dos palestinos e da Palestina, e sem que Israel tivesse feito alguma coisa que impedisse que isso acontecesse no futuro, que isso se repetisse no futuro. Então, que Israel estava diante de uma situação em que provavelmente muitos dos seus governantes estão convencidos de que ou se vai para o tudo ou nada agora, ou esta guerra está perdida e Israel está condenado a deixar de existir ou a deixar de ser um Estado viável nos moldes imaginados por Israel, quer dizer, um Estado judeu, no sentido posto por eles, exclusivamente para os judeus, onde só tem autodeterminação o povo judeu e onde haveria uma pequena minoria de palestinos que seriam população de segunda classe. Para isso acontecer, Israel teria agora chegado à conclusão de que é preciso expulsar o máximo possível de palestinos, não só de Gaza, como também da Cisjordânia, ocupar mais espaços nos países vizinhos, consolidar a sua apropriação da Cisjordânia e de Gaza, expulsar os movimentos de resistência para longe das suas fronteiras, mas mesmo tudo isso seria insuficiente se você não destruir a capacidade bélica do Irã, que só vai aumentar. Então,
se essa era uma visão plausível do quadro, certo? Até ontem, o ataque israelense ao Irã precisaria demonstrar que Israel tem a capacidade de ir para o tudo ou nada contra o Irã. E esse ataque de ontem não demonstrou isso. Tá? Então, ou se trata de uma tática, de uma estratégia, por exemplo, Israel faz um ataque, digamos, menor antes das eleições, espera-se um pouco para que o Irã faça o seu balanço e decida se vai responder ou não. E aí, depois, por exemplo, quando o Irã responder e responder forte, aí o Irã e os Estados Unidos podem voltar com tudo e dizer, olha, agora ficou insustentável, precisamos ir para a guerra geral. Tudo isso é possível, tá? Tudo isso é possível, mas se ficar só nisto que aconteceu esta madrugada, então não dá a impressão de que Israel pode ir adiante com um projeto desses e levar a guerra até as suas últimas consequências, e isso tem implicações para os demais, quer dizer, se não vai levar a guerra para as últimas consequências contra o Irã, então você não vai conseguir levar até as últimas consequências com o Hezbollah, não vai conseguir levar as últimas consequências com a Palestina, porque todas essas frentes estão ligadas. Ninguém vai ficar impassível enquanto a outra frente é totalmente destruída ou resolvida, certo? Então, se ficarmos só com o que esse ataque mostra, então não parece que Israel tem as condições, talvez, portanto, Israel precise dar meia volta, ou porque percebeu que não tem as condições, ou porque, junto com os Estados Unidos, resolveram que não tinham condições ou que não querem isto. Ou seja, aí nós teríamos que pensar o papel dos Estados Unidos como sendo o verdadeiro chefe, que eu acho que é o que está claro para nós hoje, e que os Estados Unidos estão dizendo até aqui vai, depois disso não vai mais. Mas não sei se é essa a estratégia, por isso ficamos no aguardo, né, da próxima resposta iraniana, o seu tamanho, né, o que ela dirá, e daí sim a reação israelense e americana a essa próxima resposta ou a esse próximo silêncio. Tem uma possibilidade, eu acho difícil, que é isso que eu indicava lá no começo, mas há uma possibilidade, tá, de que alguém coloque na mesa para as diferentes partes a seguinte proposta, tá? O Irã deixa passar esse ataque israelense em troca de um verdadeiro processo de paz que faça um cessar-fogo definitivo em todas as frentes, tá? Ou seja, que o Irã talvez pagasse um preço de não responder a Israel para poder garantir para os palestinos e para o Líbano e etc. um cessar-fogo definitivo, um acordo que seja implementado e que seja real. Acho que há essa possibilidade, alguém deve estar pensando nisso agora. Nem sei se o Irã aceitaria, mas também não sei se o outro lado está disposto a esse acordo. Tá? Se fosse sério, eu diria que talvez o Irã aceitasse. Mas eu não sei se tem alguém disposto a realmente oferecer isto seriamente. Então, o próximo passo vai nos dizer mais sobre se isso foi apenas uma tática, se foi uma limitação encontrada por Israel, que eles vão tentar superar junto com os Estados Unidos, ou seja, se eles vão continuar nesta linha de que é preciso ir até o final, isso daqui é uma guerra de tudo ou nada, de vida ou morte, ou se eles vão fazer uma meia volta e, sabe, repensar as coisas. Então, vamos ficar na expectativa juntos. Assim que eu tiver mais informações, eu digo para vocês, mas se não, os próximos vídeos, um será sobre o 7 de outubro, o outro será sobre a questão do Hezbollah e do terrorismo, porque isso tem pipocado muito
aqui no Brasil, tá? Além, é claro, desse acompanhamento aí dos grandes fatos da região. Eu não disse no começo, mas digo agora, para quem tiver ficado até aqui, não esqueçam de subscrever o canal, de ativar as notificações, de acompanhar a newsletter do Selective Blindness, seguir no canal do WhatsApp, etc., para a gente continuar em contato. Muito obrigado. Bom final de semana a todos.